Ela vem de uma história na advocacia de décadas, mais de 8 décadas, tem 81 anos o escritório de advocacia dela. E o que me impressiona é o teu currículo, né? Porque tu é uma mulher super jovem, que tem uma trajetória bem acadêmica, né? Porque tu tem mestrado, tu tem doutorado, tu dá aula. Por exemplo, assim, uma clínica. Eles têm um investimento dentro dessa clínica. Eles casam, e quando casam tá tudo super bem. Mas em algum momento lá resolvem se separar. Como é que é a aceitação disso na prática do casal? Porque a gente imagina aquele casal que está apaixonado naquele momento, ninguém está pensando nesse tipo de coisa, né? Ainda que nós temos algumas proteções jurídicas em relação aos equipamentos, tá? Médicos, por exemplo, de atividade de trabalho. Meu computador, por exemplo, do escritório, tem uma proteção. Porque a gente tem uma cultura, Anne, de achar que só se procura advogado quando deu problema. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicast. O Medicast é um espaço que conta histórias de médicos, de pessoas que são super interessantes nas suas áreas, que têm suas fraquezas, que têm muitas habilidades, e a gente traz isso aqui para inspirar. Além de médicos, eu tenho convidado algumas pessoas que não são da área médica, porque eu acho que faz muito sentido o que elas podem trazer para esse universo. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo com a Annelise Caminha, que é uma advogada especializada em direito de família e em sucessões. E a Annelise, além de ser uma mulher incrível, que é mãe da Bibi, que tem 2 anos, que é empresária, ela vem de uma história na advocacia de décadas, mais de 8 décadas, tem 81 anos o escritório de advocacia dela. Então, acho que nós vamos ter uma conversa muito legal. Seja muito bem-vinda, Anne. Muito obrigada, Mary, é um grande prazer estar aqui. Fico muito feliz com esse convite, poder contar um pouco dessa história e também trazer algumas coisas importantes que eu acho para o universo médico que a gente tem que pensar, principalmente nessa questão da sucessão das gerações, né? Isso é incrível, né? Porque é um assunto que eu acredito que vai interessar para muitas pessoas. Sim. Né? Para muitas pessoas. Antes de mais nada, eu quero convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e seguirem o Medicast Oficial no Instagram. Eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Suelen Sarmento, que é a agência de marketing que cuida das minhas redes sociais, mas eu acho que cuida das tuas também, né? Eu também sou cliente da sua há muitos anos. A Medfin, que é um serviço de contabilidade, de inteligência financeira, que é super interessante, e do programa Bem Atender, que é um programa de otimização de atendimento para as clínicas médicas. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, Anne, para a gente conversar, tá? Pelo que eu sei dessa história linda, né? É um escritório, Caminha Advogados, que tem 81 anos. Então, ele deve ter começado com o teu avô. Exatamente. Como é que foi essa tua história? Como é que tu cresceu nesse mundo e como é que tu chegou até aqui? Conta pra nós. Te confesso, Mary, que foi um pouco trabalhosa, porque eu sou a 4ª geração no direito. E a 5ª geração também estava envolvida no direito, mas na época ainda não havia curso superior, né? Então, meu tataravô já trabalhava em cartório, já tinha um cartório e tudo mais. Meu bisavô, então, foi desembargador. O meu avô era advogado, meu pai é advogado, minha mãe desembargadora. E acabou que os 3 filhos viraram também advogados. Não tinha né? como ser diferente, não tinha muita opção. Mas eu confesso que eu tentei fugir. Mas chegou um momento da vida que eu falei, não, é realmente que eu gosto. E principalmente antes de trabalhar com direito de família, eu tinha muitas dúvidas. Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de lidar com as pessoas. E as minhas primeiras experiências foram no direito tributário e coisas que são mais impessoais. Então, quando eu fui trabalhar no Ministério Público, ao final da faculdade, no estágio, eu me apaixonei pela área de família. Porque eu vi que, assim, eu podia ter que o meu trabalho pudesse fazer algum sentido na vida daquelas pessoas. E eu via, de fato, que eu conseguia me envolver e conseguia ajudar mesmo. Então, eu gosto muito de lidar com essas coisas. Então, eu gosto de lidar com pessoas, de lidar com famílias, com gerações, né? Fazer justamente essas coisas de planejamento sucessório e tudo mais. Porque, para mim, é o que faz sentido. Então, eu acabei me apaixonando pelo direito,
também fui dar aula, também me Sim, porque tu tem uma... O que me impressiona é o teu currículo, né? Porque tu é uma pessoa, uma mulher super jovem, que tem uma trajetória bem acadêmica, né? Porque tu tem mestrado, tu tem doutorado, tu dá aula. Me conta como é que é essa tua vida, assim, eu tô terminando, estudante. Eu tô terminando o segundo pós-doutorado. Eu digo que eu sou uma eterna estudante. Desde que eu entrei no berçário, eu não parei de estudar. Então, também porque minha família é de professores, todos foram professores, né? E a gente tem, desde o meu bisavô na Federal do Rio Grande do Sul aqui, minha mãe ainda dá aula. Então, acabou que se tornou muito natural estar na universidade. Eu cresci nos corredores da universidade. E por isso eu sempre quis estudar, sempre quis me aprofundar. E quando eu percebi que eu gostava mesmo de lidar com pessoas, que é isso que fazia sentido pro meu trabalho, também faz sentido dar aulas, porque dar aulas também é lidar com pessoas, né? Ensinar, transmitir o conhecimento. Deve ser muito bom, né? É muito bom. Eu fico muito feliz também quando eu tô na sala de aula. Então, acabou que uma coisa casou com a outra, né? Então, lidar com famílias, lidar com os meus alunos, e acabo que isso... E quando nós estamos no meio acadêmico, ter outra pós-graduação, mestrado, doutorado, isso acaba sendo algo natural, né? Termina o mestrado e já quer estudar para o doutorado. Como tem coisas novas, né? Eu acredito que no direito também funcione assim, né? Que as coisas se modificam muito rápido hoje em dia. Muito. Então, se tu não tiver atualização... Exatamente, isso que eu ia falar. Né? E eu acho que, assim, a academia, ela ajuda muito na advocacia, no sentido de estarmos sempre atualizadas, né? Então, eu participo de muitos congressos, eu tô sempre pesquisando, estudei fora já 3 períodos, inclusive esse meu último pós-doutorado foi em Portugal, que eu passei um período ano passado lá. Então, acho que também estar fora, sair, isso ajuda muito para o escritório, porque eu acabo que eu trago muitas coisas novas, eu convivo com professores que são muito renomados em congressos e tudo mais, e isso ajuda muito, isso capacita muito, né? Então, acho que tudo agrega, não tem como. As pessoas perguntam às vezes, será que a pós-graduação, o mestrado vai ajudar na atividade profissional? Não tem como não ajudar, eu acho que é uma coisa muito difícil. E claro, de estar só no escritório é maravilhoso, mas a gente precisa se atualizar, tudo tá mudando. Tem que oxigenar, né? Ainda mais na área de família. Dá pra ficar fazendo sempre a mesma coisa. A área de família é uma área que a gente sempre tem jurisprudência nova, a gente tem novas legislações, muda muito rápido. A nossa sociedade tá mudando, o formato de família mudou esses anos todos, né? Com certeza. Eu sempre digo, meu avô trabalhava na área também de família, ele era professor de direito civil. Eu digo, se ele estivesse vivo hoje, seria tudo muito diferente para ele, claro. Porque a legislação mudou muito nos últimos anos. Então, não tem como a gente não estudar, não estar atualizado nesse sentido. Então, acho que uma coisa ajuda a outra. A parte acadêmica me ajuda muito na advocacia também. Mas hoje, eu amo advogar. Então... Hoje, tu trabalha basicamente na parte de direitos de família e sucessão. Isso, a gente trabalha... Eu pessoalmente, trabalho na área de família e sucessões, faço planejamento sucessório também, então uma parte que a gente trabalha. E tem alguns outros advogados que trabalham em outras áreas, mas eu, especificamente, trabalho nessa área. Essa área, ela tem muitos mitos, né? Tem. Eu queria conversar contigo sobre mitos em relação, principalmente, a direito de família. Porque, assim, para o público, por exemplo, que eu atendo, que são advogados, tá? Mas eu acho que isso repica para todos os públicos. São médicos, né? Uhum. Os médicos, eles têm, por exemplo, assim, uma clínica, tá? Eles têm um investimento dentro dessa clínica. Sim. Eles casam, e quando casam, tá tudo super bem. Mas em algum momento lá resolvem se separar. Eu já vi casos de muito problema em relação a isso. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho como se dá isso, se tu tem algum caso para explicar, para nos exemplificar, porque é muito real e existem hoje investimentos em clínicas que são investimentos bem importantes, sabe? São clínicas realmente com muito investimento financeiro, onde, eu não sei, corre o risco de perder. O que acontece com isso? O que acontece? A gente ainda não tem uma cultura muito difundida na área preventiva no direito. Então, as pessoas acabam achando que o advogado é só na hora que deu tudo errado. Mas não é, né? A gente tem uma prevenção e na área de família a gente tem como prevenir essas questões, tá? Então, isso é muito importante porque
tudo isso, todos esses problemas que podem surgir, eles podem ser prevenidos antes do início do relacionamento, tá? Mas, claro que em alguns momentos isso não acontece, então ao longo do relacionamento isso tem que ser bem conduzido para também se ocorrer, porventura, o divórcio, também isso não causa um prejuízo tão grande na atividade profissional. Então, porque isso afeta a atividade profissional da exatamente. Exatamente. Não então, só financeira. Não só financeira. E assim, como nós falamos, ainda que nós temos algumas proteções jurídicas em relação aos equipamentos, a médicos, por exemplo, de atividade de trabalho. Meu computador, por exemplo, do escritório, tem uma proteção. A gente sabe que uma sociedade, uma empresa, ainda que o cônjuge não seja sócio, ele tem direito a um percentual do que aquilo representa financeiramente. Né? Então, ele não tem direito a entrar na sociedade, mas ele tem direito, sim, a receber o que seria do patrimônio daquilo. E isso, se não for bem ajustado, por exemplo, num pacto, pode causar um grande conflito. A gente tem vários litígios em relação às sociedades, tanto médicas como empresas grandes, etc. Então, independente do tipo de sociedade, até sociedade de advogados, às vezes há um problema grande no divórcio. Por quê? Porque não foi feito isso de forma preventiva. O que seria o ideal? O ideal, assim, o melhor cenário, vamos conversar, a gente passa do melhor cenário para depois pensar nos problemas. O melhor cenário é fazer um pacto antinupcial, um planejamento matrimonial, né, que eu falo, porque o pacto é o resultado do planejamento, mas o planejamento todo é toda a construção de como aquele pacto vai ocorrer. E que já se proteja essas questões, já se previna o que vai acontecer, se a pessoa vai receber um valor, se não vai, como que vai ser o valor, a que título vai ser o valor. Se a pessoa vai parar de trabalhar, não vai parar de trabalhar. Se a pessoa vai ter filhos, não vai ter filhos. Então, tudo isso influencia. E eu faço sempre de forma muito individualizada e personalizada, conforme a atividade da pessoa profissional e conforme os desejos daquela família. E isso tem que ser muito organizado. Sim, mas assim, como é que é a aceitação disso na prática do casal? Porque a gente imagina aquele casal que está apaixonado naquele momento, ninguém está pensando nesse tipo de coisa, né? É esse que é o problema. Né? Exatamente. Aí que é o problema. Sabe, é só amor. Mas o melhor cenário é fazer nesse momento. O melhor cenário é fazer quando tá todo mundo bem conversando. Muita maturidade. Né? Muita maturidade. Mas sabe que eu tenho uma coisa que eu percebo em todos os planejamentos matrimoniais, e eu já recebi muitos feedbacks de clientes, que é aqueles que conseguiram conversar sobre isso antes de iniciar o relacionamento, eles têm um relacionamento muito mais saudável. Que legal isso. Muito mais saudável. Por quê? Porque eles conversaram na parte mais difícil, que é dinheiro. Se o casal ele começa o relacionamento sabendo conversar sobre dinheiro, eles conseguem conversar sobre todo o resto. Então, assim, eles têm uma segurança. Falar sobre dinheiro antes do relacionamento traz uma segurança pro casal. E eu não sei, a gente tem uma coisa na sociedade que as pessoas têm medo. Eu digo, as pessoas, elas têm filhos, elas misturam DNA, misturam a educação de uma criança, de uma pessoa que vai estar no mundo aí, que pode ser uma pessoa boa ou ruim. Por que não pensar E não nisso? falam de dinheiro. Eu digo, nossa, que mito que a gente tem sobre o dinheiro. O dinheiro é uma coisa que trabalha, vai na vida, todos os meses ele vem, vai, né? Então, às vezes momentos a gente tá melhor, às vezes momentos estão piores. E isso tem que ser conversado também, porque uma família também tem esse objetivo de um apoiar o outro, né? E quem vai se dedicar mais à profissão, quem vai se dedicar mais aos filhos. E agora falando contigo, assim, me vem na cabeça, pensando assim, de uma forma realista, realmente seria muito melhor que os casais conversassem sobre isso antes, justamente porque tem amor, né? Porque tem carinho, porque tem, né? E falar sobre essa parte do que depois, porque depois é litígio, né? É briga, desgaste. Não tem como, depois é muito mais difícil. Eu trabalho no litígio, eu faço processo litigioso, eu tenho uma atuação também na área de mediação, então eu sempre, quando a pessoa, o meu cliente quer e tem vontade de fazer as coisas de uma forma mais leve, principalmente quando envolve criança, Sim. A gente sempre tenta fazer acordos, conversar, trazer essa parte de autocomposição para dentro do caso, mas é sempre muito mais difícil depois que já ocorreram as mágoas. Então, às vezes, a pessoa já está envolvida com outra pessoa, ou tem alguma mágoa muito grande do relacionamento, e isso dá um trabalho muito maior. Então, é muito melhor já ajustar isso quando está todo mundo bem, né, nesse momento, e pensa assim, uma pessoa que consegue sentar, abrir números, contar
montar planos, estratégias, objetivos para aquela família. E o outro fica seguro também. Porque um relacionamento saudável é um relacionamento que ambos estão seguros. Quando tem insegurança, isso prejudica muito. Em todas as esferas, não só financeira. Mas a esfera financeira é muito relevante na área de família. Porque a maior parte dos casais se divorciam por questões financeiras, não por traição, sabia? Ah, O número é bem maior sobre questões financeiras. Porque a traição financeira, ela é uma traição muito grave. Às vezes mais do que uma traição com uma outra pessoa. Então, ter isso ajustado, ter a segurança, saber que eu tô aqui trabalhando, mas meu marido também tá trabalhando pra gente, pra nossa família, também quer construir as coisas comigo. Não, independente do regime de bens, mesmo que a pessoa opte por uma separação, mas já tem isso ajustado. Não isso imposto, né? Isso ajustado. Isso traz uma segurança. E esses casais que eu oriento e faço planejamento desde o início, eles geralmente me voltam com esse feedback de que eles têm um relacionamento muito mais saudável. Porque eles não vão ter essas brigas, porque eles sabem... E muito mais barato, né? Além de ser muito mais barato, com certeza. É muito mais barato fazer um pacto do que brigar depois, né? Claro, toda a vida, né? O custo é muito menor. Tu sabe que eu tenho casos de um cliente que inaugurou uma clínica bem grande. E ele já era casado, tá? E achei muito legal isso. Antes de ele criar essa clínica, ele chamou a esposa. E a esposa quis fazer daí eu acho que não é um pacto, né? Mas fez um contrato de que se porventura alguma coisa acontecesse com esse casal, e eles já são um casal que já estão casados há uns 15, 20 anos, a clínica seria dele. Ela não teria parte nenhuma. Ela quis fazer isso, pela dedicação dele. O que é uma coisa rara, né? Sim. Sabe? Porque eles já têm uma vida junto, eles têm filhos já estão grandes, ele cresceu, sabe? Ela tá ajudando ele a crescer, mas ela viu que aquele crescimento é muito dedicação dele, que ela não, no futuro, se alguma coisa acontecer, não teria nada. Eu achei isso uma coisa assim, bastante rara, né? Sim. De partir, inclusive, de quem não vai usufruir, né? Ela, isso pra mim é Mas provavelmente ela tá muito segura também com ele. Exato, né? Isso realmente é uma coisa muito legal, muito amor, assim, né? E me conta assim, ó, dentro desse universo de um caso, tu teria um caso para exemplificar quando dá problema de não ter, para as pessoas terem a dimensão de quando não faz. Deve ter vários, né? O que mais tem é isso. Infelizmente, principalmente aqueles casais que só vão morar junto. Daí o problema é ainda pior, porque quando casa eu digo Mas assim... é o que mais tem hoje em dia. O que mais tem. Isso, test drive. Test drive que não acaba nunca, né? Vamos primeiro comprar um imóvel, depois a gente vai juntar dinheiro pra fazer uma festa, e daí nascem os filhos no meio do caminho, e quando vê tá tudo enrolado, e essa tal da festa nunca chega, e o casamento nunca chega. E aí? Eu tenho vários casos nesse sentido, e eu sempre digo assim, o barato sai caro. Então as pessoas pensam assim, casar custa caro, mas é muito mais barato casar do que depois fazer um reconhecimento de união estável judicial. Que dá muito mais trabalho, claro. Porque tem todo... Primeiro que é uma ação muito mais trabalhosa, é muito mais fácil de entrar com uma ação. Que já tenha, por exemplo, um divórcio que eu tenho, a certidão de casamento, eu tenho uma data de início, eu tenho um regime estipulado, e a partir dali, claro, a gente vai ver o que fica para cada um, mas já está determinado, do que ter que fazer toda parte de reconhecimento da união estável para então fazer a partilha de bens. Então, é um processo que dá muito mais trabalho, no sentido de fazer o reconhecimento de provas, a gente tem que pensar, olha quantas provas eu tenho que juntar no processo de união estável. Então, a união estável ela é muito trabalhosa no reconhecimento. Tem casos que as pessoas, às vezes, não fez nada, não conseguem nem enterrar o marido. Por quê? Porque daí não tem nenhum relacionamento. Como é que vão liberar? Tem que chamar a sogra? Tem que fazer reconhecimento para a Previdência, porque não tem nenhum documento. Então, assim, é uma situação de informalidade muito grave. Dá muita insegurança. Muita insegurança jurídica, principalmente porque daí eu vou ter que chamar o porteiro do meu prédio, a faxineira. Sim, vai precisar de testemunhas. Um monte de testemunha, provas, documentos, etc. Às vezes, a outra parte, quando há o rompimento da união, a outra parte não reconhece. Então, tem um caso agora recente que não quer reconhecer de jeito nenhum. A gente vai ter que entrar no litigioso para pedir o reconhecimento. Então, nem todo mundo também reconhece. Então, é muito melhor formalizar a relação.
e a união. E daí, a partir dali, já se sabe o combinado. É o que eu digo, combinado não sai caro, né? O combinado é sempre muito mais barato. Sempre muito mais barato. Então, o preventivo é muito... A minha orientação sempre é buscar uma orientação jurídica para pensar num preventivo. E não só no casamento, também na sucessão. Porque a gente tem uma cultura, Anne, de achar que só se procura advogado quando deu problema. Né? Quando já tem o conflito instaurado. Para apagar incêndio. Né? E isso parece... Não sei se isso é cultural nosso ou... Eu acho que, assim, um pouco é cultural do Brasil e dos países que eu vejo, assim, alguns países mais latinos, talvez. Porque, assim, nos Estados Unidos, praticamente todo mundo que se relaciona busca, né, um contrato para já ajustar essas coisas. Até porque lá a gente tem um sistema bem diferente jurídico, né? E depende de cada estado, muda. Então, eu acho que é um pouco cultural. E acho que também é um pouco aquela questão de tudo que a gente tem aqui. A gente tem uma proteção da união estável. Então, todo mundo pensa que a união estável é igual ao casamento. Por que eu vou fazer um casamento? Vai dar mais trabalho? Não é igual. Tem direitos equiparados. Mas não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, não precisava ter 2 institutos, né? Pois é. Então, são equiparados. Direitos equiparados. Mas para que eu tenha um direito equiparado, eu preciso do mesmo reconhecimento. Então, não tem a mesma segurança jurídica. Então, são equiparados, mas não são iguais. E as pessoas acabam buscando isso porque elas pensam, tô protegida. Ok, está protegido. Mas para que eu esteja protegida, eu vou precisar de um processo todo para conseguir aquela proteção. E isso é uma coisa que eu vejo assim, ó. Normalmente, as pessoas, a gente, né, me coloco nisso, não quer nem parar para pensar no problema. Pra que falar isso que atrás? Pra que? Exato. Pra que falar isso que falar de sucessão? Pra que eu vou falar de sucessão? Vai atrair? Mas vai chegar um dia, né? Eu brinco que... A sucessão é um fato que eu queria conversar contigo agora. É fato que um dia as pessoas vão morrer e vai haver algum momento de sucessão. A única coisa que todo mundo vai passar por isso na vida vai ser... A gente sabe que isso vai acontecer, né? Eu digo assim, todo mundo um dia vai precisar de advogado de direito de família. Sim. Porque ou vai casar, ou vai ter um filho, ou vai ter um relacionamento, alguma coisa assim. E um advogado de sucessão. Porque todo mundo, ou nem que seja para quitar as dívidas do espólio, vai precisar de um advogado. Então, eu digo que a minha área é uma área que serve para todas as pessoas do mundo. Sim, né? E daí a gente falando em sucessão, tá? Famílias que, supondo, não importa o tamanho do patrimônio, precisa ser organizado, porque existe um espólio, né? Havendo qualquer bem, precisa ter um espólio, correto? Na verdade, o que acontece? A pessoa, ela geralmente, né, não todas, mas a boa parte das pessoas, principalmente o público que nós estamos falando, eles geralmente têm algum patrimônio, uma casa, um imóvel, uma clínica, alguma aplicação financeira. E tudo isso precisa ser inventariado. Então, todas as pessoas, ainda quem tem dívidas e quem não tem bem, a gente tem inventário negativo que se faz. Então, todas as pessoas precisam passar, quando falecem, passam por um processo de inventário. E nesse inventário, daí, se quita as dívidas e se divide o que sobrou entre os herdeiros. Então, nem sempre é tão simples. É para ser simples, soma, divide e deu. Mas nem sempre é, porque às vezes tem algum imóvel irregular, às vezes tem um herdeiro que não está reconhecido, às vezes é mais barato fazer isso em vida do que pós-mortem, porque os impostos hoje estão mudando muito. Estão aumentando, né? A tendência é só aumentar. A gente já tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem um imposto abaixo do que a lei federal prevê. Então, pode aumentar a qualquer momento. Basta que o Estado tenha. Qual é o imposto de transmissão? Ele é quanto? Aqui a gente gira entre 3, 4, 6, é progressivo. E depende se a doação é mais barata do que o imposto de causa-mortes. Mas a lei federal prevê até 8. Se o Estado quiser aumentar para 8, ele pode aumentar. E outra coisa, tem projetos já para 16%. Então, assim, fazer as coisas de uma forma organizada e antes ajuda bastante. Por exemplo, estruturar uma holding, em alguns casos vale. Eu digo que eu não sou a pessoa que sempre vou orientar a holding. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Não. Porque assim, ó, hoje em dia a moda é
vamos fazer uma holding. Eu não gosto, eu gosto de moda de roupa, mas moda de direito eu não gosto, não. Porque todo Eu mundo acho- fala isso. Me Não. conta como é que funciona esse negócio da holding. Então, como que eu faço? Todos os atendimentos, tanto planejamento matrimonial, planejamento acessório, tudo de forma personalizada. Eu não vou dizer qual é o melhor regime de bens, depende de cada relacionamento. Eu não vou dizer qual que é o melhor planejamento acessório, depende da estrutura e das vontades daquela família. Então, a holding é um planejamento bem legal, muito interessante e que vale a pena em algumas situações, mas nem em todas. Então, depende qual a atividade da pessoa, o que a pessoa quer fazer com aquele patrimônio. Às vezes não vale a pena. Às vezes a pessoa tem uma casa para morar, não vale a pena colocar numa holding. Porque eu vou proteger a minha proteção, eu vou perder a proteção do meu bem de família. Porque a gente tem uma Sim. proteção de bem de família que se eu coloco na empresa, eu vou perder. Então, se eu tiver uma dívida, eu posso perder aquele bem. Claro. Né? Eu vou perder um direito real de habitação da viúva, por exemplo, que tem o direito real de habitação quando falece o marido, se tiver um único bem. Então, não tem sentido em alguns casos. Eu digo, não é a fórmula de bolo. Agora, se a Que vai pessoa funcionar tem em todos os vários fornos. imóveis, Às vezes faz às sentido. vezes faz sentido. O objetivo da pessoa é comprar para investir e vender, vale a pena. Porque o imposto é mais barato. Se o objetivo é alugar, vale a pena. Porque daí o custo é mais barato. O imposto de renda da pessoa jurídica ainda é mais barato que a pessoa física. Então, nesse sentido, vale a pena. Então, depende de qual é o objetivo daquele bem. Óbvio. Eu acho que vale a pena, claro. E outra coisa, é muito importante pensar não só na questão do custo, mas na questão do direito de família e da sucessão. Porque não adianta colocar tudo numa holding e fazer, por exemplo, venda de todas as cotas, porque o teu filho pode ter um relacionamento. E aí? Tudo se mistura. Como assim? Tudo pode se misturar. Por quê? Por exemplo, eu tenho um bem lá para aluguel. Eu coloco minha filha na minha holding e faço por venda, não dou a holding. Se a minha filha tem um relacionamento, a pessoa vai lá e diz que tem uma união estável com a minha filha, tem direito à metade. E aí? A metade do imóvel Não, do percentual, financeiro. financeiro. Então, depende de como vai ser feito. Eu já peguei casos que a pessoa, para não pagar o imposto de doação, fez venda, e daí o cônjuge ou a cônjuge do filho tem direito à metade. Como tem coisas que a gente não conhece, né? Por isso que eu digo que o barato às vezes sai caro. Então, não adianta fazer... E assim, a gente precisa sempre ter uma assessoria que seja multidisciplinar. Eu trabalho sempre com outros advogados que trabalham na área de tributário, empresarial, para justamente a gente conseguir proteger em todas as esferas. Isso sim é blindar. Não adianta a gente pensar em proteger só para economizar. Porque o que eu vejo é só, as pessoas, eu já vi casos assim de advogados venderem a ideia de que fazendo holding familiar, tu tá blindando o teu patrimônio. Blindagem nem de carro Mas é isso perfeita, não vamos existe. pensar. Pois é. Né? Então usam muito, né, esse termo. Tu usam. deve escutar muito isso. Eu não Blindagem gosto de desse patrimônio. termo, mas as pessoas falam. É quase tu dando 100% de uma coisa que nada é 100%, né? É só a gente pensar, tem como dar 100% de certeza que a pessoa vai sair satisfeita de uma cirurgia? Claro que Não. Eu comprei um carro blindado, que agora eu tô morando em São Paulo. Eles falaram, olha, tem um ponto aqui que pode ter um problema. E me explicaram. Eu falei, nossa, nem um carro nem o blindado. carro blindado é blindado. Então, assim, não existe nada que seja 100% blindado. O que existe é reduzir danos e Isso prevenir. É importante. Então, o que a gente faz? A gente sempre pensa em fazer algo que seja organizado em todas as esferas. Por isso que eu digo, não adianta pegar e fazer só a parte contábil, não adianta. Por quê? Porque volta e meia chega pra mim depois um problema enorme. E sabe uma coisa que ultimamente está chegando muito no escritório? Revisão de planejamento sucessório. Porque a pessoa faz, às vezes, sei lá, faz com uma pessoa que não tenha todas essas esferas, E assim. encontra furos. E daí dá um problema. Então, a gente tá fazendo revisão de planejamento sucessório. Porque, às vezes, não consegue atender todas as questões. Essa eu vou contar que é engraçada. Eu tive um caso que a pessoa me contratou para ver se o pai tinha feito certo planejamento. Eu peguei todas as matrículas, olhei e falei, não, tá tudo certo, só tem uma coisa, foi tudo compra e venda. E a esposa do lado. Ele falou, tudo compra e venda? Vocês são casados no regime de comunhão parcial, né? Sim. Então foi tudo compra e venda dela. Quer dizer que eu tenho direito à metade? Eu, Tem. o que eu posso falar? Tem, E ela tava junto. sim.
Aí ele falou, não tem problema e tal, não se importou. Mas eu falei, olha, vocês fizeram uma coisa pra ser mais barata, mas se ela quiser se divorciar ou eles quiserem se divorciar, ele vai ter que pagar metade dos bens que eram do pai dele pra esposa. E que essa filha... pelo regime de bens não precisaria, né? Porque eles teriam uma proteção. Porque esse bem seria um bem particular, é bem de família, né? Sim, mas daí a herdeira dele, a filha dele, por exemplo, sai prejudicada nisso, se ele se separa da esposa. É que os filhos são comuns, né? Mas se ele tiver um filho com uma outra pessoa, daí sim. Pois é, fica extremamente vulnerável, né? Vulnerável. Mas é porque foi feita uma coisa mais barata, né? Foi Sim. feita porque eles quiseram economizar no imposto. E isso eu tenho visto assim, ó, que no direito de família e no direito sucessório é muito importante saber escutar, né, Anne? Porque são histórias quase romances, né? Porque tu tem um envolvimento com a história de uma família ali. Tu precisa te envolver nisso para poder depois encontrar uma solução. Tem que ser tem muita escuta nisso. Muita escuta, tanto que parte do nosso processo são horas de reunião. E eu sempre digo, às vezes a pessoa diz, não preciso de tanta hora. Eu digo, espera que vocês vão ver que vão necessitar. Porque é uma construção em conjunto. Eu digo assim, a família são muitas pessoas envolvidas. E a gente precisa ter um momento de construção. Então, não adianta a pessoa chegar e dizer assim, eu quero regime de bem X. Tipo, você sabe o que significa isso? Daí eu digo, não, tem outras coisas que podem ser colocadas. Por exemplo, num pacto, não precisa colocar só o regime de bens, pode colocar várias outras coisas. Se acontecer tal coisa, por exemplo, alimentos compensatórios. A gente casou na separação, mas é possível colocar um alimento compensatório. Se uma das pessoas opta por passar um período cuidando dos filhos. Isso é uma coisa que a gente faz, uma previsão futura se isso acontecer. Então, assim, mas eu vou ficar prejudicada. Às vezes chega um empresário, isso acontece bastante, às vezes chega um empresário com uma minuta pronta de pacto. Pra te olhar. Pra uma mulher, geralmente é a mulher, né, vamos falar nesse caso. E chega com aquela minuta pronta, separação, protege a empresa e tudo mais. E a pessoa fica assim, nossa, eu fiquei assustada, né? Geralmente a mulher, ela fica assustada. Ela diz, não, mas não era isso que eu queria da minha família e tal. Eu digo, não, tudo bem, eles querem proteger a empresa. E isso é muito certo. Mas vamos conversar sobre como vocês querem construir essa família. Eu vou diminuir o meu trabalho pra cuidar dos meus filhos quando eles forem pequenos. Então tá, a gente faz uma previsão disso. Se acontecer isso, tu vai estar resguardada, vai estar protegida, mesmo que seja um regime de separação. Que bonito isso, né? Porque tu consegue clarear todo realmente o planejamento de futuro dessa família. Não, e a pessoa se sente segura para poder fazer essas escolhas. Claro. E outra coisa, se não fizer isso, o tribunal decide, né? Eu sempre digo que tudo que não for decidido entre as partes, o senhor doutor juiz vai decidir. E é uma pessoa que não sabe nada daquela família. Então, uma coisa, por exemplo, que as pessoas não sabem é que mesmo casando no regime de separação, se um dos dois tem um patrimônio muito superior no momento do divórcio, é possível a fixação de alimentos compensatórios, que é como é um alimento indenizatório, uma indenização por ter ficado por um patrimônio menor. Não precisa parar de trabalhar para conseguir esses alimentos compensatórios. E então, às vezes a pessoa acha que está fazendo um grande negócio casando na separação, mas vai ser fixado lá pelo juiz os alimentos compensatórios a depender do caso. Claro que a gente precisa precisa passar por alguns requisitos, mas existe essa previsão. Então, se a pessoa não faz isso num pacto ajustando isso vai ficar... quem vai decidir é o juiz, vai ficar lá no final. Então, às vezes a pessoa se sente mais segura, tem um relacionamento melhor e já está fixado. Claro. Já sabe quanto que vai custar. É que tudo que fica mais claro... é melhor. A vida vai ficar mais leve. Exatamente. Né? Então, assim, só que eu vejo que é realmente assim, difícil das pessoas entenderem que precisa dedicar um tempo e uma energia e um investimento financeiro para receber a compensação lá na frente, porque lá na frente vai provavelmente, nem sempre no caso do planejamento matrimonial, mas um sucessório é certo que em algum momento tu vai precisar. Mas o matrimonial funciona para o sucessório, né? Então me explica isso aí. Eu vou te explicar. O regime de bens influencia diretamente a herança. Então, o meu cônjuge pode ser herdeiro ou não. Pelo menos se não mudar isso na legislação, porque tem um projeto de reforma do Código Civil que uma das propostas é tirar o cônjuge como herdeiro. Mas, se não mudar nada, por exemplo, quem casa na separação, o cônjuge entra na herança junto com os filhos.
Então, a depender do regime de bens, o cônjuge é herdeiro ou não. E muda completamente. Então, não adianta pensar que, eu não quero me divorciar nunca. Tudo bem, mas na sucessão vai mudar. E por isso que eu digo, um bom planejamento sucessório começa no matrimonial. Uma coisa, ela tem que caminhar com a outra. Não, e protege a família, os filhos, né? Exatamente. Porque isso aí vai dar segurança para os filhos, né? Que e é o maior bem que a gente tem. E como tu me perguntou, como é que a gente tá há tantos anos como um escritório, passando de gerações e gerações? Porque justamente a gente precisa fazer que a entrada desses herdeiros, ela seja feita de uma forma certa, né? Seja feita de uma forma que se tem um outro sócio, às vezes, por exemplo, numa clínica médica, tem mais de um médico sócio. Será que os filhos vão poder entrar ou não na sociedade? Tem uma previsão? Tem um acordo de sócios para isso? Isso é uma coisa que... Tem que fazer? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer? E o teu escritório, por ele ter 81 anos, porque isso aí é uma história linda, né? Ter um escritório de advogados que tem 81 anos de tradição é uma coisa assim, bem rara, né? Não sei se na área da advocacia é tão raro assim, mas da maneira geral, uma empresa no Brasil de 81 anos não são muitas, né? Hoje tem escritório, começou em Porto Alegre, Curitiba e agora tem em São Paulo. Vocês devem ter casos de clientes de várias gerações. Sim. Eu sabe que, olha que legal. Isso que eu queria saber, porque deve ter coisas do teu avô, por exemplo. Eu tô finalizando o processo do meu avô, sabia? Ah, é? Tá, a procuração, quando a cliente... Era um processo que aconteceu um monte de coisa, parou um tempo, ficou depositado o dinheiro. Daí ela voltou, me ligou e falou, teu avô me atendeu. Daí eu peguei e fiquei até emocionada quando eu vi a procuração dele, porque meu avô faleceu em 94, faz muito tempo, eu era muito criança ainda. E daí eu peguei a procuração e tá o nome dele ali na procuração. Na época, meu pai tava junto, né? E eu falei, nossa, que legal, eu tenho um processo que era do meu avô. E tem toda a biblioteca dele ainda, que eu uso também nas minhas pesquisas. Porque ele também dava aula na mesma área, então eu digo, todo mundo gosta da mesma área, a gente gosta do direito civil, eu sou civilista, né? Então eu gosto de direito civil, meu pai também, meu avô também. E então é muito legal, porque, claro que são poucos hoje, porque muitos processos já se encerraram, mas esse, o meu avô atuou, né? O meu avô atuou. E até acho que a gente encerra esse ano ainda, porque já tá para se encerrar, vai ser muito legal quando eu encerrar esse processo. Eu não me lembro agora de que ano que ele é, eu acho que deve ter uns 30 anos. Mas ele que começou. Não, mais de 30, na verdade. Se ele fosse 94, uns 40 anos esse processo. Meu Deus. Ele que começou. Deve ser muito gratificante tu encontrar os clientes quando um processo é finalizado de uma forma boa, legal, né? Sem conflito, sabe? Ou com um conflito que tenha sido mediado de uma forma boa, para que as pessoas não briguem, porque é muito triste ver famílias brigarem, né? É horrível, principalmente quando envolve criança, sabe? Eu sempre, quando tem criança envolvida num litígio, por exemplo, num divórcio, alguma coisa assim, eu sempre falo com meus clientes, olha, eu vou cuidar da criança, tá? Esse é o objetivo principal. Porque eu acho que, assim, tentar manter a melhor comunicação possível, embora em alguns momentos seja difícil a comunicação, mas eu tento estabelecer algumas coisas entre eles, entre os genitores, para que a comunicação deles seja a melhor possível para os filhos, eu acho que é a coisa mais gratificante. Porque ver que a criança, ela tá conseguindo, dentro daquele processo muito doloroso, porque eu digo, o divórcio não é doído só para os pais, é também para os filhos. Claro. Às vezes eu vejo pessoas mais velhas, até acho que foi essa semana, uma pessoa falou assim, essa semana, falou assim, eu percebi que eu sofria desde o divórcio dos meus pais. Daí eu perguntei, quantos anos tu tinha quando eles se divorciaram? Ele, 16. Eu falei, nossa, você tá sofrendo mesmo um divórcio com uma criança, com um adolescente já, né? Então a gente percebe que mesmo quando tem um divórcio, os filhos, mesmo que adultos, eles sofrem. Né? É uma quebra de uma expectativa, né? Embora, eu digo assim, não existe família que não deu certo. Ela deu certo por um período, mas chegou um momento que não fazia mais sentido naquele formato. A família continua, mas o formato mudou. E eles precisam, então, cada um reencontrar o seu novo papel nesse novo formato. Mas a criança ali, ela tá em defesa, né? Tá. E a criança tá no meio de tudo. Então, eu digo assim, na medida do possível, eu tento minimizar esses danos. E justamente por isso que eu fui me capacitar como mediadora. Eu fiz até
A faculdade de psicologia eu não terminei, um dia eu termino. Mas eu acabei trancando ela no meio do caminho, não consegui. Mas eu trago tudo isso porque justamente para tentar minimizar os danos para essa criança, né? Porque é muito sofrido, não tem como. Vai sofrer de alguma forma, mas tem que tentar sofrer de uma forma mais humana, vamos dizer. Eu tento trazer uma visão mais humana daquilo. E isso eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas, elas percebem, e é muito satisfatório ver, nossa, que bom que foi doído, eu sei que é doído um divórcio, mas a gente conseguiu passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Então, eu sempre tento trazer muito isso para que eles não tenham... Isso, Anne, eu vou te dizer assim, ó, é um grande diferencial teu. Tá? Porque a gente... não, mas eu vou te dizer que deve ser. Porque eu conheço muitos advogados, Mas essa coisa, assim, do olhar para a família, para o bem-estar das pessoas, e depois puxar toda a questão técnica, é uma visão muito humanizada, que eu acredito que realmente tenha que ser assim, porque a gente está falando com quebra de expectativa, com dores, com tristeza, né? Com o medo das pessoas, o que vai ser no dia de amanhã agora que eu vou me separar. Existe um desequilíbrio, né? Muito grande. Então, se alguém não escuta para depois falar na parte técnica de o que vale, o que não vale, eu penso que isso é um grande diferencial. Eu acho que hoje... Deve ser muito gratificante ter clientes que... Eu gosto. Eu sou muito grata, eu gosto muito. Pra mim é isso que faz sentido. Por isso que eu falei lá no início, que quando eu vi que eu podia trabalhar ajudando as pessoas, as pessoas, como que tu vai ajudar? Vai fazer um divórcio? Digo, mas ajudar a passar por esse momento doloroso de uma forma mais tranquila, né? Ou às vezes no falecimento de alguém, fazer um inventário. Então tentar minimizar, porque, por exemplo, no inventário a gente percebe muito bem o inventário, ele só dá um problema, ele já só tranca, dura por muitos anos, quando começam a surgir as questões emocionais no meio do caminho. E saber lidar com isso é difícil. Eu digo, a gente precisa de uma inteligência emocional muito grande. Eu faço a minha terapia também, para conseguir lidar ter inteligência emocional, para conseguir lidar com o sentimento de cada um ali envolvido, fazer um meio termo. Cada um tem a sua história, né? Cada um. E cada pai foi um pai diferente para cada filho, né? Todos os pais são diferentes para cada filho. E a gente vê isso no inventário, porque no inventário que vem todas as mágoas, todas as angústias, todas as histórias. Às vezes vem uma história, porque quando eu era criança, o pai deu um carrinho pro outro que não deu para mim. Então a gente pensa, nossa, vocês estão brigando nisso. Mas sim, a gente tem que entender, respeitar. Acompanham essa pessoa. Eu acolho, respeito e tento trazer o que pode ser feito num processo, também para um processo não virar um instrumento de guerra. Porque também, tanto no divórcio como no inventário, às vezes para magoar o outro, eu mantenho o processo. E é possível. Claro. Eu digo, se a pessoa quer isso, não tem problema, a gente faz. Mas na medida do possível, eu sei que isso é pior. Eu digo, eu não sou uma advogada... Porque traz a vida da pessoa, né? A gente fica normalmente... Eu fico feliz quando encerro o processo. Porque daí, sabe, novo capítulo, né? Um novo capítulo da vida. Então, eu digo assim, eu não sou aquela advogada que vou ficar vivendo de ficar fomentando aquilo. Não, eu acho que tem um momento importante, o litígio é muito importante. Em alguns momentos é a única alternativa, principalmente quando tem uma situação, por exemplo, de abuso, uma situação de violência financeira. Tem que entrar com litígio, não tem que fazer. Mas isso não pode ser o instrumento da vida da pessoa. A pessoa precisa também saber delegar para o advogado, confiar no advogado e seguir a sua vida, começar seu caminho. E tem um momento que a gente tem que sentar e conversar. Olha, tá fazendo sentido continuar com esse processo? Não. Então, vamos conversar e negociar. Eu digo, a negociação ela pode ser no início, ela pode ser no meio, ela pode ser próxima ao final. Mas ela pode acontecer. Então, assim... Tem de tudo. Tem pessoas que não têm ainda emocional para conversar. E a gente respeita, a gente segue a vontade. Mas se a pessoa tem, principalmente quando tem criança, a gente tenta manter um diálogo, no mínimo, respeitoso. Claro. Para que isso ocorra de uma forma menos dolorida. Hoje,
tu lida com os 3 escritórios. Como é que tu divide o teu tempo nisso tudo? Mais a pequenininha. Não. Tem filho, né? É casada. Tem 3 escritórios em capitais diferentes. A minha sorte é que eu casei com uma pessoa que nem eu. Workaholic também. Eu digo, eu vim de uma família workaholic e casei com workaholic. Bom, né? não podia ser diferente, Não, né? Senão não ia dar tinha certo. como. Então, eu digo assim, eu não sei quem que é mais workaholic, a minha família de origem ou meu marido. Eu acho que meu marido ganha ainda. Então, assim, como meus pais sempre trabalharam, minha mãe trabalha muito, meu pai também, eu me acostumei com trabalhar. Pra gente, trabalhar não é algo sacrificante, é outra coisa. É gostoso. É legal, é uma coisa boa. Pra dentro da minha família isso faz muito sentido. Sei que tem famílias que não fazem, mas pra minha família é algo legal, algo que todo mundo respeita, né? Então, por exemplo, eu trabalhar final de semana, eu sempre vi minha mãe trabalhar no final de semana, quando eu era criança. Isso era normal. Então, tá bom. Talvez a gente tente equilibrar um pouco mais hoje em dia, mas eu cresci num lar, assim, né? Eu cresci num lar de pessoas que trabalhavam muito pra conquistar Estudavam, as coisas. né? Meu pai sempre falou, tu não é herdeiro, tu é filha de pessoas trabalhadoras. Uhum. Então, a única coisa que eu tenho pra te deixar é o trabalho, literalmente, né? O escritório. Ele sempre falou isso. Eu só posso te ensinar a trabalhar, não sei ganhar dinheiro de outra forma. Eu falei, bom... Que amor. Ele sempre falou. Meu pai foi muito assim, em alguns momentos. Até, em algum momento eu quis ficar velejando, eu velejava uma época. Ele falou assim, tu gosta de velejar? E eu sim, dele, tu quer ter o teu barco? Eu, claro, né? Então, vai trabalhar. Te vira. Tá bom, obrigada. Essa pra mim foi uma lição de vida. Ele disse assim, tu quer ter teu barco? Eu falei, claro, né, pai? Óbvio que eu quero ser a dona do barco. Falei, então, ó, lá no escritório tem bastante processo. E, então, assim, é algo que pra mim sempre foi muito comum, né? Ver isso. Eu sou de mulher, minha família tem mulheres também que sempre foram independentes. Por mais que, às vezes, né, precisavam em algum sentido financeiro, mas que sempre buscaram a sua felicidade, buscaram o seu caminho, né? Então, pra mim, fazia sentido isso. Eu sempre achei que eu tinha que trabalhar. E casei com meu marido, por isso que abri em Curitiba, porque ele tinha escritório em Curitiba, então eu acabei... Ele é de lá? Ele é do interior do Paraná, ele é de Guarapuava. Mas ele morava lá, então eu acabei indo, né, por conta do casal, acabei indo bastante pra lá, a gente acabou ficando nessa ponte aérea. E eu já tinha minha família aqui, que me dava uma estrutura no escritório, então conseguia, graças a Deus, os processos viraram eletrônicos no meio do caminho. Resolveu muito a vida. Ajudou bastante, né? A pandemia, depois com a questão das reuniões online, que Melhorou. Antigamente não tinha. Mais ainda. E agora, esse ano, a gente se mudou para São Paulo para ampliar. Era um sonho, ele sempre falou para mim, era um grande sonho dele de um dia ampliar para São Paulo, a gente já tinha alguns clientes lá. Tá, mas como é que tu te vira? Eu dou um jeito, né? Tu tem que cuidar da pequena, tu tem que trabalhar, tu tem que dar conta desses processos em 3 lugares. Tudo bem que o online ajuda muito, mas às vezes tem presencial também. E como é que a Anne... Porque a Anne hoje, então, é uma mulher, mãe, advogada, empresária, tem que dar conta de muita coisa, porque não é só chegar e trabalhar no processo. Tem um escritório para fazer gestão, né? A gente tem toda a gestão, né? Tem uma equipe que trabalha comigo, então eu consigo fazer a gestão, mas todos os casos passam por mim, todas as peças e todos os atendimentos também. Eu Bem faço personalizado, todos os atendimentos. Né? O meu escritório é boutique, eu prefiro... E eu trabalho assim. Lá em São Paulo que eles falam boutique, né? E eu gosto de trabalhar assim, porque eu gosto de atendimento personalizado. Eu não quero um escritório enorme que eu não consiga saber quem é o meu cliente. Eu atendo todo mundo, E é justamente 100%. nesses grandes que às vezes dá problema por alguma falha, né? Porque tem que ter um olhar cuidadoso para cada detalhe. Para mim não faz sentido, assim, não é o tipo de trabalho. Eu gosto de trabalhar em casos específicos, personalizados. Então, eu acho, e dentro de um direito de família, eu acho que não dá para ter uma coisa muito grande, porque acaba perdendo a mão. Então, tudo passa por mim, tudo ocorre assim. Claro que eu me organizo, a minha filha vai pra escola, eu tenho pessoas que me ajudam em casa, assim, tem que ser, não tem como. Não tem como. Se eu mostrar pra vocês a minha tabela de voos do ano, a gente tem uma tabela organizada com todos os voos do ano. Mas eu viajo bastante, eu viajo entre 2 a 3 vezes por mês. Sim, e tu dá aula em outras capitais também. Dou aula em Fortaleza. Agora mesmo estava me contando que tu estava em Fortaleza, Exatamente. dando aula lá. Na universidade? Eu sou professora no mestrado lá, na Universidade 7 de Setembro. Sim, então tem todo realmente uma organização. Mas eu gosto.
planejamento. Eu gosto de estar sempre em E é movimento. muito bom, né? Eu digo que eu acho que quando eu era criança, eu viajava muito com meus pais. Eu dizia, eu queria viajar todos os dias. No final, eu arrumei. Viu só? Eu acho que eu pedi tanto. Mas, assim, a gente se organiza, claro. A gente tem uma estrutura. Meu marido vai bastante para Curitiba, então ele também consegue me ajudar um pouco na questão da logística. Mas eu vou também para Curitiba, eu vou para Porto Alegre. Eu tento ir pelo menos uma vez por mês para cada cidade. E fico mais em São Paulo hoje por conta dessa ampliação para São Paulo, né? Que é então, muito eu importante. fiquei responsável mais por São Paulo. Uhum. Mas aqui eu tenho a minha família aqui também que trabalha conosco, que a gente tá junto. Tem os funcionários que trabalham conosco. Então, a gente tem uma logística bem organizada. Acho que as coisas estão, graças a Deus, organizadas. E eu consigo participar também da vida da minha filha, né? Que é muito importante. E ela é minha parceira, né? Eu também não posso reclamar, porque ela é um amor. E ela vai contigo, né? Vai comigo. Para todas as viagens. E ela participa de tudo. Isso é muito bom. Eu digo assim, legal. eu invisto tudo que eu ganho pra poder carregar ela. Porque, pra mim, o mais importante é ela estar hoje comigo. Com né? certeza. Então, assim, ela vai comigo e ela é um amor, ela sempre participa das coisas. Ela vai até nas palestras. Ai, que amor, que coisa Ela querida. senta, tem várias, ela foi em todas, ela diz que vai na escola da mamãe. Então, quando eu vou em alguma faculdade, dar aula, alguma coisa assim... Isso aí, tu tá criando essa guria pra ser advogada também. A minha mãe fazia isso. Isso aí é golpe familiar. A minha mãe fazia isso, me levava. Não tem o que fazer, eu prefiro estar com ela e ela gosta. Pra ela também é um incentivo pra ela estudar, porque ela foi na escola da vovó, então ela foi na faculdade que a minha mãe dá aula, aqui na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e daí ela chegou lá e falou assim, aqui é a aula da vovó. Então, pra ela, Mas que legal. ela acha muito legal, porque ela também vai pra escola. Então, na cabeça dela, todo mundo vai pra São escola. relações muito boas. É. Ela vai fazendo relações super positivas. Então ela liga pra minha mãe mostra a sala de aula aos alunos, ela fica feliz, eu também, ela vai na minha sala. Então, pra ela faz sentido, ela aprendeu, ela assiste aulas, às vezes eu tenho que assistir. Outro dia tinha uma palestra do meu professor, meu orientador, que eu queria assistir, eu não tinha ninguém naquele momento. Falei, vou levar ela. Daí ela sentou e daí ela fica prestando atenção, ouvindo, assim, bem concentrada. Ai, que amor, que coisa querida. E daí eu falei, filho, olha, tu tem que assistir. Aqui é o tio Fernando, que ela chama de tio Fernando. Olha ele, daí ela ficou olhando, assim, bonitinha. Então, assim, também é uma forma de eu mostrar pra ela que ela faz parte disso e que educação também é importante pra ela. Que é fundamental. E daí ela vai, provavelmente, passar pelo mesmo momento que eu. Eu não tinha como não estudar dentro do contexto que eu vivia. Sim, a tua realidade era toda essa. O meu marido também é professor. Como é importante, né, Anne, a gente viver uma realidade familiar que propicia essa coisa do estudo, do trabalho, de buscar por onde, de não se considerar herdeira, né? Porque essa coisa de dizer, bom, tô com a vida ganha, não vou precisar me esforçar muito, é a pior coisa que a gente pode ter. E deixar de mensagem para um filho, tipo, olha, tu faz o que tu quer, porque... A hora que quiser. Passar fome tu não vai, sabe? Tu já tá com a vida garantida. Não, eu mostro pra ela que... Mas tu deve ter visto em famílias esse tipo de coisa. Eu vejo, às vezes a pessoa me liga, tá gastando toda a minha herança. Eu digo, mas teu pai faleceu? Não. Então não existe herança. Não existe herança de pessoa viva. A pessoa fica até brava comigo. Eu digo, mas é verdade, o que eu vou falar? Coisa. Tem que ter muito cuidado. Por isso que eu digo, planejamento sucessório, não basta passar tudo pro nome dos filhos, porque o que eu vejo? Às vezes a pessoa passa, teve até um médico famoso, se não me engano, no Rio de Janeiro, que passou tudo para o nome das filhas, e agora ele tá precisando de ajuda e precisa ficar pedindo dinheiro. E eu conheço um caso horrível. aqui em Porto Alegre, de um médico que fez a mesma coisa. Ele agora está com quase 90 anos. Ele precisa de uma equipe de suporte em casa hospitalar. Ele não tem dinheiro vivo, ele tem um patrimônio que não é fácil de vender e o resto que poderia estar com as filhas. E as filhas simplesmente não cobrem todos os custos. Então ele... Não querem gastar. Não, e daí o que aconteceu no decorrer dos anos? Ele começou a fazer empréstimo. E ele tinha condições. Todo mundo queria emprestar dinheiro para ele. Ele era um cara que tinha um lastro bom. Só que ele não conseguiu cobrir esses empréstimos. Então, ele, além de tudo, hoje ele é um endividado. Um idoso, muito idoso, que está acamado. Depende de pessoas estranhas, porque as filhas praticamente nem visitam. E elas estão usufruindo um patrimônio. Claro que um dia elas vão ter que pagar esse empréstimo, né, Anne? Sim.
Porque isso aí, no dia, as dívidas vão ficar para elas terem que pagar. Tô certa? Depende do que foi feito, né? Se elas já receberam, como é que tá. Teria que dar uma analisada no caso concreto. Mas olha como tem casos e meandros, assim, que a gente começa a lembrar, assim, ó, daqui a pouco, uma história aqui, uma história ali, agora me veio a... Quem não conhece uma viúva que ficou numa casa muito grande e os filhos falaram que o custo de morar naquela casa era muito caro, então que era melhor vender a casa da viúva. Daí cada um pegou a sua parte e a viúva foi morar de favor na casa dos filhos. E passa de uma casa para outra, para outra. Daqui a pouco vai para um lar. Daqui a pouco os filhos não querem sustentar o lar de idosos que a viúva tá. Não, isso é o mais comum. Isso Eu tenho certeza que acontece em todas as famílias. Tem pelo menos uma viúva que ficou da casa de um filho pro outro. Por quê? Porque não foi feito um planejamento para essa... Eu falo a viúva porque geralmente a mulher vive mais anos, né? Mas pode ser o homem também. Pode ser o contrário. Não foi feito um planejamento da sobrevivência dessa pessoa na vida idosa, então na terceira idade. E tem que ser feito, porque com o aumento da tecnologia na medicina, as pessoas vão ficar mais idosas. Sim. Mas também gastando com mais deficiências, com mais necessidades. Sabe, o custo aumenta muito. O custo da velhice é muito mais alto hoje. Então, assim, não adianta passar tudo pros filhos em vida. Eu tenho que proteger a minha velhice. Ah, mas eu já tenho, não sei o quê. Eu tenho que proteger para garantir que essa pessoa vai ser bem cuidada. E eu acho que hoje, a coisa mais importante, eu sempre falo quando a pessoa me procura para fazer um planejamento sucessório eu preciso garantir que a família, tanto o patriarca e a matriarca, né, eles estejam bem protegidos para então a gente pensar na proteção dos filhos. Começa de cima para baixo. Claro. Claro que quando tem um filho menor, a gente sempre faz uma proteção para... Se os pais falecerem no meio do caminho, que isso é muito importante também. Quem tem filho menor de 18 anos tem que pensar também. Porque quem que vai pagar a escola da minha filha se eu falecer? Tem que planejar tudo. Eu fiz o registro da minha filha na maternidade e já estava fazendo as coisas. Eu tenho vários instrumentos de proteção para minha filha. Eu falei, eu não sei o que vai acontecer. Ela tem 2 anos? Eu tenho 16 anos pela frente que eu tenho que estar bem viva. Uhum. Se acontecer alguma coisa comigo, quem que vai pagar a escola dela? Eu quero que ela tenha uma educação de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente já tem um filho adulto, não adianta passar tudo pro filho. Ah, porque eu já tenho meu patrimônio. Tem que proteger. Ah, vou fazer usufruto pra mim. Isso não vale nada. Sim, porque se eu precisar vender, eu preciso que a minha nora assine, tá? Porque alguns cartórios pedem a assinatura do cônjuge, a depender do regime de bens. Que loucura isso. Eu fico à mercê disso. E acontece bastante, tá? Por isso que eu digo... Eu nunca vou... Primeiro que eu vou sempre proteger. Primeiro a pessoa que me procurou, que é o dono do patrimônio. E eu vou fazer uma bateria de perguntas, várias reuniões, até entender o que a pessoa quer. E os meandros dessa história também. Porque tem muita coisa que às vezes não tá na parte da superfície, tá mais por dentro. Às vezes tem filhos de outros relacionamentos ali no meio do caminho. E a gente tem que pensar muito em como proteger essa pessoa na velhice. Se a pessoa estiver protegida, tudo bem. Eu sempre digo que doação é presente. Não conta nada com isso. Eu não posso doar pensando que aquele bem é meu. Ah, eu doei, mas eu deixei o usufruto, então é meu. Não. Deu de presente. O usufruto garante que tu possa alugar, vender, quer dizer, usar, morar, mas não vender. Se precisar vender, eu vou ter que pedir anuência. Então, assim, não é tão simples assim as coisas. Por isso que tem que ter sempre esse cuidado para proteger e garantir. Que papo interessante. Então podia ficar horas aqui ainda falando. Falar horas. Mas a gente tá chegando no finalzinho. Já passou tão rápido? Já, porque voa esse tempo. Eu nem vi o horário passar. Voa, tá? Mas eu queria assim, ó. Se tu hoje tivesse que dar... Conselho a gente não dá, né? Mas uma dica, tá? Para um colega teu que estivesse entrando agora na área do direito de sucessão e de planejamento matrimonial e toda essa parte do direito civil. O que tu diria pra ele? Porque tu é uma apaixonada pelo que tu faz. Eu amo o que eu faço. Eu sei, dá pra ver, assim, do jeito que tu fala, né? Tu é muito... Tu fala de uma forma muito boa, porque não é aquele termo jurídico que a gente, como leiga, não consegue entender. Não, a gente realmente entende, né? Compreende o que tu tá falando. O que tu diria pra eles? Para um colega? Os teus alunos, assim. Tem que amar muito o direito de família pra atuar. Acho que, assim, não...
Acho que todas as áreas do direito, elas podem ser muito prósperas. E a gente tem que pensar no que a gente gosta de fato fazer. E pensar sempre que, quando nós trabalhamos na área de família, a gente precisa sempre pensar que ali tem uma família, né? Não é uma empresa, não é o Estado, não é contra o Estado. É uma família que tem outras coisas que estão envolvidas, não só questões patrimoniais. Embora boa parte das questões que cheguem sejam patrimoniais, mas não só é aquilo que faz sentido ali. Então, tem que ter muita sensibilidade, jogo de cintura e muita inteligência emocional. Então, acho que isso é o mais importante. Para atuar na área de família, tem que ter uma estrutura. Nós temos que ter uma estrutura muito grande para conseguir também saber separar as coisas, conseguir atuar de uma forma respeitosa e humana dentro daquela família. Eu acho que isso é o mais importante. Então, a pessoa tem que estar muito preparada. Eu digo que direito de família, às vezes, alguns advogados pensam, qualquer um faz. Digo, não. É Pelo muito contrário. delicado. Eu acho que é uma área muito delicada e tu tem que ter uma preparação muito grande para atuar. É uma área que exige bastante da gente. Exige muito. Então, essa é a minha dica. Esteja muito preparado e goste de verdade. Porque se não gostar, pode ir para outra área. Vai para outra área. Vai para outra área. Que não E uma precisa. coisa que eu tava pensando agora, falando contigo, Mary, como tudo se relaciona, né? O contexto familiar, contei um pouco da minha história, mas também contei da minha atuação. E olha como todo o contexto familiar, ele influencia diretamente na profissão. Então, o que eu tava pensando, outro dia eu vi uma entrevista da Cris Junqueira, que é a dona do Nubank, falando que a maior escolha da vida de uma pessoa é quem vai casar. Porque isso pode mudar totalmente o teu caminho, né? Tanto pro bem como pro mal. Com certeza. E eu tava pensando nesse sentido, perguntou como é que eu aguento. Eu falei, eu tenho um marido que participa muito bem dessas coisas, que também é workaholic, que nem eu, que entende e respeita isso, pra ele também faz sentido isso. Assim como eu cresci num lar, numa família que meu pai e minha mãe se apoiaram profissionalmente pra crescerem. Tu Então, tá repetindo. então, não, mas como modelo. faz sentido? E eu acho que eu ter vindo disso, eu vejo também dentro da família que isso precisa fazer sentido, né? As pessoas, quando eu faço um planejamento, eu tenho que pensar que aquele casal, ele precisa entender que o que faz sentido para cada um. E eu tento estabelecer um diálogo para isso, para que o casal entenda também, né? Que a outra a profissão do outro faz sentido, não faz sentido. Então, por isso que eu acho que essa conversa prévia, na hora de estabelecer, ela é muito importante, porque a gente tem que fazer com que os dois entendam o sentido daquela família. E qual é o objetivo daquela família. É que a partir daí, tu vai ter um propósito de vida, tu vai ter respeito, né? Vai respeitar. Isso Então, isso é muito importante. As escolhas familiares são muito importantes. E a gente vê isso depois no escritório. Tem famílias que conseguem fazer de forma muito, muito tranquila isso. E eu acho que esse tem que ser o objetivo de todo mundo, tentar, na medida do possível, né? Fazer isso da forma mais humana possível, né? Isso aí é lindo, isso é maravilhoso. Ai, que bom, fico feliz. Muito bom te ter aqui. Muito obrigada, me sinto muito honrada com a tua presença aqui, porque tu trouxe um conteúdo diferente para o Marycast, uma coisa muito prática que a gente não para todo dia para pensar, mas é muito importante pensar. Muito, muito, muito importante. Quero te dar um presente. Eu que agradeço o convite, adorei. E esse aqui é um presente da agência da Suelen Sarmento. Oba, tava ansiosa. Ai, é um presente tão Eu vi bonito. no Instagram, o pessoal compartilhando. Ai, será que eu vou ganhar? Ganhou também. Que lindo. Ai, um chá, adoro chá. É lindo, né? A Suelen Sarmento é minha patrocinadora aqui do Marycast, junto com a Medfin, que é a empresa de contabilidade, e do programa Bem Atender. Adorei. Eles que fazem tudo isso aqui acontecer e é muito gratificante, Anne, fazer fazer o Marycast, fazer esse podcast, porque eu estou trazendo sempre conteúdos que eu acho interessante para mim e que no dia a dia do meu trabalho as pessoas pedem. Sim. Então, o teu conteúdo aqui hoje trouxe uma visão diferente do direito. Ela trouxe, primeiro, vou te dizer assim, muita sensibilidade, sabe? Muita técnica. Vi que tem muito planejamento estratégico dentro disso tudo. Sim. Mas o que mais me chama a atenção é o lado, assim, humano da coisa, sabe? De a gente tentar fazer da melhor forma possível. Se tiver que brigar, vamos brigar e vamos brigar certo. Vamos. Mas não vamos... Eu sou boa de briga também, tá? Tu tem vamos mansinho até ali, né? Mas lá, se não der certo,
Vamos pra briga e, bom, daí Mas tem que até usar na as briga armas. precisa estar bem posicionado. Claro, com certeza. Eu digo também, o jeito de família, o processo de família, a gente precisa estar bem posicionado. E saber brigar também é uma arte, né? Saber como se posicionar. Com certeza. Então, muito obrigada por estar Eu aqui que comigo agradeço. hoje. Pessoal, então nós estamos encerrando mais um episódio do Marycast, hoje com a Annelise Caminha, que é do Caminha Advogados, um escritório com mais de 80 anos de tradição. A gente falou de direito de família, nós falamos de sucessão, de toda a área que envolve isso, mas com muita sensibilidade, com muita técnica e com muito planejamento que precisa existir nessa hora. Esse é o episódio 43 do Marycast, que é esse canal que a gente tem para contar histórias de vida, de empreendedorismo, de superação, de médicos, de todo mundo do universo de outras profissões que envolve um conhecimento que pode agregar. Então, Anne, agradeço muito pela tua presença aqui e eu vou pedir então para ti e para todos que gostam desse tipo de conteúdo, se inscreverem no canal aqui do YouTube, ativarem o sininho e seguir o Marycast Oficial no Instagram. Até a próxima!